Se o cinema é a sétima arte, você já parou para se perguntar quais são as outras 6? Há divergências na lista, mas o ponto mais importante dessa discussão foi o Manifesto das 7 Artes, de 1923. O fato é que a soma das artes compõe quase todo o lazer, beleza e cultura da nossa vida moderna. E como amanhã, 12 de agosto, é o Dia Nacional das Artes, o Estação Livre faz uma reverência às belas artes, mostrando um pouco de cada uma. Dá só uma olhada. Quando eu recebi o convite, eu falei, eu quero a minha Dorothy diferente, eu quero colocar um pouquinho da Duda dentro dessa Dorothy. Eu acho que o breaking, assim, na cultura hip hop, ela está em todas as plataformas. Eu viajei 143 países e todos os países que eu fui, eu encontrei o breaking lá. A importância da pintura é fundamental como forma de expressão e também forma de você estar mostrando para o público a sua visão de mundo, né? Nós temos toda uma área voltada para difusão audiovisual. Então esse é um dos carros-chefes nossos da SPCine. Então a escultura ela tem essa capacidade de estar no tempo e no espaço. Ela conta a história da humanidade, né? Dos egípcios antigos, né? Que a gente tem referência até os dias de hoje. Foi através da escultura que a gente descobriu. Nem tudo que se produz no continente africano, que tem 54 países e sotaques musicais absolutamente distintos de região para região, e generalizar isso dentro de um termo é extremamente problemático. Uma literatura afrofuturista, uma literatura que vai colocar os personagens negros e as pessoas negras como protagonistas da história. E a gente pensa futuros prósperos para os corpos pretos, trabalhando no hoje para que esse futuro ele se realize. E para conversar comigo sobre as grandes artes, eu recebo aqui o curador e artista visual Claudinei Roberto e a gestora de ação cultural Érica Mourão Trindade. E nós já vamos começar criando polêmica sobre uma das manifestações artísticas mais antigas que nós conhecemos, as artes cênicas. Em uma das listas mais clássicas, teatro não entra, por ser considerado a junção de outras artes. E nós fomos até o Teatro Procópio Ferreira, que fica aqui em São Paulo, para conhecer a mais nova montagem do Mágico de Oz, que pela primeira vez, gente, tem uma protagonista negra. Bom, minha carreira começou como modelo aos 3 anos de idade, mas eu sempre fui apaixonada por atuação por conta da minha tia, Fabiana Pimenta. Ela é atriz, então essa paixão foi graças a ela. E esse é meu primeiro musical, gente. Tô mega nervosa, mas tá tudo lindo. Desde o primeiro dia de ensaio que teve aqui, o elenco foi muito maravilhoso, então eles sempre me apoiaram. O Ivan Parente, que é o Espantalho, eu trabalhei com ele na novela As Aventuras de Poliana, então foi o lugar que eu fiquei muito mais relaxada, né? Ele me ajudou muito, me ajudou com as músicas, na interpretação, nos textos, então desde o primeiro dia eu sempre fui muito acolhida. E eu sou apaixonada por cantar, mas eu tinha ainda tenho um pouco insegurança para cantar para as pessoas, então o musical tá me ajudando muito a soltar esse lado meu, soltar essa vergonha. É um desafio, sim, porque a Dorothy é um clássico, né? Uma personagem muito conhecida. Eu quis colocar os meus trejeitos nela, isso que é o legal de ser atriz, de você poder criar e recriar algo. Quando eu recebi o convite, eu falei, eu quero a minha Dorothy diferente, eu quero colocar um pouquinho da Duda dentro dessa Dorothy. Né? Então, eu quis colocar um empoderamento dentro dela, uma confiança dentro dela. E eu quero inspirar essas meninas, esses meninos pretinhos
Porque quando eu era pequena, eu achava que pretos não poderiam ser os principais de um filme ou de um musical. Mas vivendo isso, agora eu tenho certeza sim que nós devemos ocupar todos os lugares, na televisão, no musical. Então eu falo para não desistir do sonho de vocês. Então eu quero mostrar essa força para eles, esse empoderamento preto para eles. Eu acho que grandes histórias podem sim ser contadas de outras formas e eu acho que não altera a versão anterior. Muito pelo contrário, isso, né, expande o nosso imaginário. A nossa peça, no geral, é uma reconstrução, né? A gente está fazendo de uma maneira mais moderna, onde a gente aborda temas importantes de maneiras muito sutis, engraçadas. A gente aborda com muito humor, muita leveza também. Sendo que a gente pensa nesse musical de forma inclusiva. A gente tem a Dorothy preta, a gente tem pretos dentro do nosso trabalho. Isso foi uma movimentação muito diferente de tudo que a gente tem visto e isso foi crucial, eu acho que também para eu aceitar o trabalho. Eu acho que isso foi fundamental, diria eu. E acho que atores e atrizes pretos podem interpretar grandes clássicos e grandes histórias. Fazendo com que as pessoas enxerguem essa diversidade dentro da arte mesmo, né? Porque, quem sabe, elas enxergando na arte, elas comecem a praticar efetivamente na vida. Quero ser mais valente, até carente, inteligente. Pra me dar um coração, razão, meu lar. E então... Para a gente começar, quero saber de vocês dois. Claudina, o que é arte? Essa pergunta, ela já rendeu alguns livros. Agora eu quero ela em menos de um minuto. Em menos de um minuto, a arte é fruto de trabalho. É importante que a gente entenda a arte como trabalho. Trabalho de uma natureza especial, mas, apesar disso, trabalho. Não é? Quando a gente começa a pensar nela, sem o glamour que normalmente é conferido a essa atividade, a gente entende que quem realiza a arte é um trabalhador que precisa de atenção, que precisa de direitos, que precisa de condições para realizar esse trabalho que é fundamental para a nossa condição de ser humano. Érica, e para você, o que é arte? Acho que esse trabalhador que o Claudinei traz, né, ele propõe comunicar algo por meio da arte. Né? Então, é a arte que toca, que vai no campo ali da emoção, do sensível, né? A arte que você percebe a partir de algo que você escuta, que você vê. Então, vejo muito esse campo aí do simbólico, né? Da forma como as pessoas veem o mundo a partir das diferentes formas de arte. E aí, feita essa provocação inicial, eu quero saber de vocês com relação ao teatro, porque a gente falou logo ali no início do programa que não faz parte da lista da Belas Artes. E aí, Érica, o teatro, ele é uma arte independente ou é uma junção de várias artes? É uma grande arte, né? Se formos ver o teatro, é a arte do encontro. É a arte que reúne pessoas, uma arte milenar e que às vezes traz pessoas que estão ali naquela sala pela primeira vez. Então, desse ponto, desse lugar, eu acredito muito no teatro como essa arte bela, né? Uma arte que também pode, muitas vezes, traz uma crítica social às urgências da nossa sociedade. E desse lugar eu acho que muitas vezes não é desejado que se coloque o teatro num pedestal, num lugar distante do seu público. Né? Então, e pode ser a junção de muita coisa, como a gente viu no musical, das expressões do corpo, da música, da dramaticidade. Então, enfim, são muitas variáveis. Agora quero levar vocês para dançar comigo, porque aconteceu em julho, aqui em São Paulo, o Red Bull BC One, etapa brasileira do Campeonato Mundial de Break. Isso!
E a gente foi lá, demos uma passada e conversamos com o b-boy Neguinho, que está reconhecido como um dos melhores do mundo. E ele falou um pouco sobre a trajetória dele e sobre a presença do break nas próximas Olimpíadas de Paris em 2024. A minha trajetória, eu nasci em Cascavel, Paraná. Até os 16 anos de idade, a maior parte do meu tempo foi crescendo em Cascavel. Eu vim para São Paulo entre os 16 a 19. E aí, a partir dos 19 anos de idade, eu me mudei para Nova York e estou lá até hoje. Eu sou o único latino-americano brasileiro que é campeão mundial de breaking. Então, esse é um dos títulos principais, assim, que... Como brasileiro, eu tenho muito orgulho de chegar lá e colocar o Brasil no mapa internacional. Eu trabalhei com muitos artistas, muitas companhias, trabalhei com Cirque du Soleil, Madonna, Jennifer Lopez. Então, assim, eu acho que da parte artística, não só como competidor, eu tenho uma ampla bagagem com outras experiências, né? Neguinho's a viber. He's just gonna do what he feels. And he definitely likes the song, so he's gonna do really good. Eu acho que o breaking, assim, na cultura hip hop, ela está em todas as plataformas. Eu viajei 143 países e todos os países que eu fui, eu encontrei o breaking lá. Seja na Palestina, seja na Sibéria. Tem toda a fundamentação, né, dentro do breaking. São as características de elementos como top rock, footwork, freeze, power move. São certas classificações dentro do estilo breaking que você estuda, aprende, executa e também traz algo novo dentro daquilo. Eu sempre tive que correr muito atrás, então eu acreditei nos meus sonhos, sempre tive uma vontade muito grande de conhecer o mundo e eu corri atrás disso, né, através do meu profissionalismo, através da minha educação, então eu acho que isso tem uma grande porcentagem, né, de tudo que eu conquistei e ainda estou conquistando. Isso é gratificante para mim, inspirar muitas pessoas e saber que essa geração que eu inspiro vai inspirar outras pessoas também. Então é tudo um movimento coletivo. Sou do Amapá, Macapá. Eu danço desde 2009. Eu conheci a dança em 2017, né? O breaking em específico. Foi quando eu comecei a dançar. Eu conheci através de alguns b-boys que já dançavam na região que eu fui morar. Pratico break desde 2012. Sou do interior de São Paulo, Porto Ferreira. Faço parte das crew Hot Stepper Sisterhood e Moss Crew. Break, ele nasce num bairro periférico. E quem vem da periferia, o preto, né? Então, logo, ele foi uma cultura feita pra gente. Mesmo pra pessoas negras terem essa... Como é que eu poderia dizer? Resistência, né? Essa militância mesmo pra gente conseguir nos abraçarmos mais. Hoje eu sou arte educadora, eu dou aula também de break para as crianças da periferia e é de extrema importância a gente manter essa arte na periferia porque é de lá que vem os grandes talentos, né? Se tratando de um esporte olímpico, é uma conquista enorme para todos nós da sociedade, porque o breaking com certeza é a maior tecnologia humana que existe. É muito gratificante e eu acho que isso vai ajudar com o crescimento geral, não só pelo lado artístico, mas toda a fundamentação de entender que essa cultura, ela salva vidas, né? Isso é algo muito incrível mesmo, sabe? Vai expandir mais a nossa cultura, dar visibilidade, vai só ter a acrescentar mais pra gente as Olimpíadas. Eu acredito, né, que o break vai tomar uma proporção maior, que as pessoas vão começar a abraçar mais a cultura. Não ver só como uma dança de rua, né, que muitos têm até um pouco de preconceito, mas a gente vai conseguir quebrar alguns padrões. É uma grande porta, é uma grande porta. Hoje eu falo para os meus alunos praticarem mesmo, treinarem para estar representando o Brasil, porque é uma porta muito grande que abriu para nós breakers, né? E
E aqui no final da reportagem você viu imagens dos vencedores da etapa brasileira do Mundial, a Big Girl Toquinha e o B-Boy Leone. E eles vão representar o Brasil na finalíssima do Mundial, que vai acontecer em outubro em Paris. Boa sorte para vocês. E eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estação Livre de volta, comemorando o Dia Nacional das Artes e recebendo aqui Érica Mourão Trindade Dutra e o Claudinei Roberto. Recentemente, a cidade de São Paulo ganhou estátuas de 5 personalidades negras. E aí, para mostrar um pouco da arte da escultura, nós fomos ao ateliê de Newton Santana, que é o artista responsável pela estátua do grande sambista Geraldo Filme. Em 2000, eu comecei a trabalhar com escultura, né? Comecei a estudar escultura e a partir daí, em 2004, eu deixei a engenharia para me dedicar à escultura. Então a escultura ela veio para mim assim como uma forma, um chamado, né? Uma coisa de alma mesmo assim, até chegar em 2022, que foi a minha obra pública, né? Minha primeira obra pública, que foi o Geraldo Filme. Foi um projeto da Prefeitura de São Paulo. A do Geraldo Filme foi uma encomenda, né? Aí eu fui pesquisar quem era o Geraldo Filme, onde que ele era ligado, né? Aí fui atrás das músicas dele. Esse era o processo. Então o meu processo era ficar ouvindo essa música e fazendo ele, né? Eu tento captar o que a pessoa, principalmente com uma personalidade, a essência dela, né? A alma dela através da escultura. E não só a figura, a imagem, né? Pura e simplesmente. Eu peço o silêncio de um minuto. O bexiga está de luto. A escultura, a princípio, ela ocupa o espaço, né? É legal porque ela acaba sendo uma referência numa cidade. Você vê que São Paulo é uma cidade mutante, mas as esculturas, elas continuam no mesmo lugar, né? Então a escultura, ela tem essa capacidade de estar no tempo e no espaço. Ela conta a história da humanidade, né? Dos egípcios antigos, né? Que a gente tem referência até os dias de hoje. Foi através da escultura que a gente descobriu a história da humanidade, né? No Renascimento, que tinha uma discussão entre até Michelangelo e Leonardo da Vinci, de que a pintura era mental e a escultura era braçal, era coisa de pedreiro. E é de pedreiro mesmo, e eu faço questão de dizer que você trabalha com pedra. E os grandes pedreiros antigos, hoje não, com a tecnologia, os grandes pedreiros antigos eram escultores. Você vai ver o Teatro Municipal, ali na frente tem esculturas. O feminino é muito forte. Tem as questões religiosas, tem as questões dos orixás. Vai nesse universo do feminino até os orixás. Aí eu comecei a trabalhar nessas figuras negras e agora ela está bem fluindo mesmo. Que são as cabecinhas que eu faço, que é assim, a pessoa mais pensante, a pessoa mais no estado de emoção mais assim, calmo, mais relaxado. Existem vários processos, assim, eu vejo uma imagem, às vezes é uma ideia, às vezes é uma conversa. Quando eu penso numa obra, eu penso no que material ela vai ficar, finalmente, permanente, né? As cabeças, eu estou trabalhando com madeira agora, com outros materiais, com cimento. Tudo que eu penso e que eu vou executar, antes de ser executado no material definitivo, na maioria das vezes, eu faço ela no barro. E a partir do barro, eu faço uma forma, e essa forma eu faço uma cópia em gesso. Então, a partir da sempre é o barro. O barro é o material mais maleável. Então, ele me dá, é o material do meu pensamento artístico-filosófico. Então, eu vou trabalhar a partir do barro e a partir do barro eu vou depois botar essa peça em um material mais permanente. Nossa, é muito rico esse trabalho do Newton, né? E São Paulo ganhou essas 5 estátuas de artistas negros, de personalidades negras, feitas por artistas negros. Ganhará mais 5 nos próximos meses. E aí, Érica, eu quero saber de você a importância dessa representatividade, não só de nós termos essa arte dessas personalidades, mas para esse artista negro que muitas vezes é invisibilizado. O começo, né? Acho que a gente tem que valorizar também os começos de um processo de reconstituição, de uma identidade, de uma história,
né, ou de um processo de reparação mesmo da nossa história negra e da importância dela para a constituição de país que somos, né? Então, a negritude tem uma presença em todos os campos para que nos tornemos a potência que somos, só que isso nunca ou pouco foi reconhecido até então, né? E isso existe também no campo da cultura de forma muito expressiva. Eu quero até, inspirada nessa matéria tão bela que a gente viu, falar de uma exposição que está em cartaz na cidade de São Paulo nesse momento, chamada Dos Brasis, e que reúne 240 artistas negros e negras de todo o Brasil, né, escultores dentre eles, no Sesc Belenzinho. É uma exposição que fica até janeiro e que depois percorre o Brasil todo nos próximos 10 anos. Então, às vezes a gente fala, nossa, será que tem artistas negras, negros, escultores? Tem, né? É uma questão da gente abrir o espaço e revelá-los e revelá-las. Agora, Claudinei, escultura é seu espaço. Seu espaço é muito grande, na verdade, mas você tem um conhecimento muito grande nessa arte. Queria que você falasse, por que a escultura não ganhou tanto espaço como ganhou a pintura, por exemplo? A gente vê grandes quadros muito famosos e, no entanto, as obras de escultura não têm esse espaço, esse mesmo espaço. Bom, se a gente está falando do cenário brasileiro, a gente precisa considerar as dificuldades materiais para realizar uma obra escultórica. Como a matéria bem exemplificou, o artista de fato é um trabalhador e ele precisa de uma oficina perfeitamente equipada para executar o seu trabalho. Naturalmente que a escala das obras pode variar, mas as dificuldades que são inerentes, por exemplo, à formação de um escultor, nos moldes do próprio Newton, são consideráveis. Não é? Normalmente, esses escultores que atingem esse grau de excelência passaram antes por um outro estúdio, aprenderam com outro mestre ou cursaram uma academia. Então, pensando no cenário brasileiro e afro-brasileiro, mais especificamente, essa escultura pública, essa escultura que vai para as praças, ela, de fato, é menos praticada pelos artistas por conta das dificuldades materiais que, enfim, são inerentes a essa prática. Mas, apesar disso, nós temos contemporaneamente, e nessa magnífica exposição que abre no Sesc Belenzinho, a Brasis, lá você vai ter o contato com a escultura contemporânea e com as soluções que os artistas encontram, soluções muito engenhosas, para superar as dificuldades. Essas dificuldades de material. Exato. Então fica aí essa dica maravilhosa, a exposição Brasis no Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo, mesmo, até janeiro. Brasis. E aí depois você pode procurar e se informar se ela vai chegar até a sua cidade. E agora quero falar para vocês de Alex Hornest. O Alex é um artista multimídia com uma carreira de mais de 30 anos dedicados à pintura. E os seus grafites estão espalhados aí pelos muros de São Paulo. E desde o ano passado, as ruas da cidade exibem uma outra obra do Alex, que é a estátua Corredor e Saltador, Ademar Ferreira da Silva, que foi o primeiro atleta bicampeão olímpico do Brasil. A importância da pintura dentro das disciplinas artísticas, né, eu acho que ela é fundamental como forma de expressão e também forma de você estar mostrando para o público a sua visão de mundo, né? No meu caso, o cotidiano, né, em qual eu estou inserido influencia muito no que determina, assim, o que eu vou colocar numa pintura, num desenho. Ele é o propulsor de ideias. Eu gosto muito de andar pela cidade ou pelas cidades, né? Onde eu tenho a possibilidade de estar inserido no momento. Tudo que eu acabo vendo faz com que, em algum momento, aquilo se transforme num desenho, numa ideia, numa pintura. Então eu registro muitas fases ou muitos processos
do meu cotidiano. Quando eu era office boy, né, na minha adolescência, eu ficava fascinado com as esculturas espalhadas pela cidade. E quando eu pinto na rua, tem muito disso também. Eu não tento só colocar o meu personagem ou só uma ideia ali. Acho que tudo que está em volta faz parte. Eu acredito que todas as formas de se pintar ou proporcionar arte, elas dialogam entre si. Então o grafite e a pintura acadêmica não tem um distanciamento. É que a forma de fazer são outras. Acho que isso que é o interessante de falar. Porque na rua você tem às vezes poucos minutos, pelo menos na minha época não tinha essa ascensão no grafite. Então era visto como uma coisa marginal. E dessa marginalidade fez com que a gente criasse habilidades para estar, né, utilizando a cidade como suporte. Sendo que no ateliê não, tenho muito mais tempo, posso ali aplicar as pesquisas com outros formatos. Acho que essa é a diferença principal que eu vejo. Mas a habilidade que eu adquiro na rua, transmitida numa tela, faz com que eu consiga desenvolver meios que talvez outros pintores, né, não tenham essa possibilidade. Se não fosse as ruas, acho que eu não teria, né, essa desenvoltura e também não teria um diferencial entre tantos bons artistas. Essa faculdade que a gente chama faculdade das ruas te proporciona você estar conhecendo pessoas, você estar se inserindo em outros meios, você ter um contato, né, com um público ali que talvez nem conheceria, né, seu trabalho. Porque a partir do momento que você coloca seu trabalho numa galeria, no cubo branco, o espectador tem que se deslocar até lá. Na rua não, você já está ali vulnerável às reações. E isso é fundamental para quem gosta de grafite, para quem faz grafite. Quando eu comecei a pintar, eu não tinha acesso a materiais, né? Então tudo que me era apresentado era muito instigante. E a partir dessa curiosidade eu fui desenvolvendo possibilidades. Pô, se me dão uma tinta X, o que ela pode fazer? Qual é a reação que ela vai ter no papel, na parede, numa tela? Porque eu não tenho um segmento, né? Eu não tenho um material que me define. Eu gosto de explorar, gosto de poder pegar alguma coisa e com aquele material tentar desenvolver algo. E tanto é que para fazer minhas anotações, rascunhos, eu uso caneta e papel até hoje, sabe? Caneta Bic. Nem é uma caneta especial com tinta X, nanquim, não. Apenas uma caneta e um papel vai resolver. Para ter aquela anotação daquele momento, sabe? E dali pode surgir 1000 possibilidades, dependendo do material que eu tô a fim de trabalhar ou me é apresentado. Foi uma grande honra, né, poder fazer essa homenagem ao Ademar Ferreira da Silva, ainda mais sendo o atleta que ele foi nos tempos dele e tal. E ter feito essa escultura foi um grande marco, assim, na minha carreira, né? Porque, como eu disse aqui na entrevista, quando eu era office boy, eu já me deslumbrava com as esculturas que eu via, né, pela rua. E espero que as pessoas também gostem, né, estejam apreciando da mesma forma como eu estou, porque ainda não caiu a ficha, assim. Acho que vai ser durante muitos anos esse processo, porque a partir desse momento, agora eu vejo que eu posso desenvolver mais e mais obras desse porte. E ainda tem mais arte, cultura e beleza aqui no Estação Livre. Só que depois do intervalo, eu volto já já. Estação Livre de volta, falando das grandes artes e recebendo aqui o Claudinei Roberto e a Érica Mourão Trindade Dutra. Agora a gente vai para a 7ª arte, que é o cinema. Depois de um período de encolhimento durante a pandemia, o mercado de audiovisual começa a recuperar o fôlego. E a gente foi até a sede da SP Cine para entender melhor como é que funcionam os mecanismos da empresa para o fomento da produção audiovisual aqui na cidade de São Paulo. A SP Cine é a empresa de audiovisual do município de São Paulo. Então, nós somos ligados à cidade de São Paulo. A SP Cine executa toda a parte de patrocínio, fomento, incentivo para o setor audiovisual que a prefeitura estabelece. A SP Cine tem diferentes estratégias de fazer com que o dinheiro que precisa chegar ao setor audiovisual
seja distribuído. A principal forma, né, que a gente fala que é o fomento direto, é como? A SPCine cria chamamentos públicos, editais. Então nós temos, por exemplo, um projeto que chama Amplifica-Cine. O Amplifica-Cine é um processo de aceleração de coletivos periféricos. A empresa, quando ela é selecionada, ela não vai receber o recurso e dali um tempo fazer a prestação. Ela vai ter um acompanhamento, participar de eventos do audiovisual, de pitchings, de seleção para os seus projetos. Ela vai receber treinamento, tutorias. Esse processo de acompanhamento acaba sendo, às vezes, muito mais rico do que o próprio recurso financeiro. Nós temos toda uma área voltada para difusão audiovisual. Então, esse é um dos carros-chefes nossos da SPCine. A difusão da SPCine inclui 3 projetos. O projeto do Circuito SPCine, que é um projeto gigantesco, são 20 salas de cinema públicas que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Nós temos a nossa plataforma SPCine Play, que é um streaming gratuito. E temos também a nossa área de inovação audiovisual, que compreende todas as ações voltadas para outros conteúdos do audiovisual, seja para games, seja para realidade virtual, XR, né? Todas essas novas tecnologias do audiovisual. Bom, se a gente for pensar nos temas, nos conteúdos dos filmes, com certeza a gente vai entender que esses conteúdos hoje conseguem alcançar uma diversidade maior. Então, a gente começou a ver pessoas que se parecem mais comigo, por exemplo, né? Mulheres negras. A gente começou a ver histórias que abordam outras identidades de gênero. Personagens não binários, personagens trans, personagens gays. Como a gente muda essa realidade que nós estamos hoje? Uma realidade que já é melhor do que a realidade que a gente vivia há certo tempo atrás, onde a diversidade de conteúdos, a diversidade de profissionais era mínima ou quase zero. Para isso, é importante que a gente foque muito em formação. É importante que a gente consiga fomentar, consiga dar suporte para que esses profissionais consigam amadurecer profissionalmente, consigam ter seu espaço garantido de atuação. Claudinei, a gente ouve sempre muito falar das leis de fomento relacionadas ao teatro, cinema. E a Liara falou ali que não é só fomentar, colocar o dinheiro, investir, mas tem também um trabalho de informação e formação. E com relação às outras artes, é fácil o artista ter acesso a legislações que permitam que dinheiro seja investido para que ele desenvolva o trabalho dele? Não, não é simples. E quando a gente pensa, por exemplo, nos artistas convencionalmente chamados de populares, aí a coisa fica bastante mais difícil, porque existe toda uma complexidade, existe uma burocracia, existe a necessidade de um letramento sobre o assunto para que essa pessoa tenha acesso a uma verba que nem sempre chega, porque são muitos os que solicitam e são poucas as oportunidades. Mas, ainda assim, as leis de fomento são necessárias, elas cumprem uma função importante, mas precisam ser democratizadas, o acesso precisa ser democratizado. Precisa facilitar, né? Érica, e que legislações são essas que o Claudinei está falando? Acho que na linha da democratização do acesso, tem um decreto de março desse ano que prevê que existam critérios mais equânimes em relação a esses fomentos, né, que são de natureza municipal, estadual, federal, e que às vezes chegam mais em alguns lugares, menos em outros. Então, estão sendo propostas regras que prevejam regionalização dessas leis, chegar mais em estados do norte, do nordeste, do centro-oeste, envolver na criação desses critérios
os povos originários, as comunidades tradicionais, os povos quilombolas, enfim, envolver aqueles que menos acessam, que menos recebem e que precisam, né, ser contemplados. Mas e até decodificar, porque eu vejo que são lançados editais para que as pessoas tenham acesso a esses investimentos e muitas vezes o próprio preenchimento desse edital já é uma barreira para que a pessoa consiga, pelo menos, se candidatar, né, a chegar nesse espaço. Agora, uma coisa que eu quero saber de vocês também, especificamente do Claudinei, a gente está aqui trazendo as 7 artes, a gente está aqui comentando, falando, mas assim, ao longo da história já houve muita discussão para aumentar essa lista. E nós estamos num momento em que a tecnologia, né, o uso de aparelhos tecnológicos modificou muito o cenário artístico nacional. O que você acha? Ao longo do tempo a gente vai ter que precisar rever essa história das 7 artes, a gente vai precisar colocar mais artes. O que a tecnologia traz para a gente, Claudinei? Possivelmente sim, possivelmente sim. A gente viu uma matéria sobre o cinema, né? E é interessante pensar que a Nigéria é um dos maiores produtores de cinema do mundo. Eu sou uma grande consumidora. Pois, né? Nollywood. E o cinema nigeriano, ele se desenvolveu muito por conta da tecnologia, do uso das tecnologias, de tecnologias que são mais acessíveis. Não é? Cinema é uma arte industrial, né, de difícil execução e que, por isso mesmo, vai interditar, num certo sentido, o desenvolvimento dele naquilo que a gente chama a periferia do capitalismo. Né? Mas a gente vê o advento da tecnologia socorrendo esses cineastas, não é? Que desenvolvem a partir de plataformas como telefone celular, um cinema que precisa de atenção, né? Que precisa ser também consumido e que tem sido consumido principalmente na Europa, notadamente na França, essa produção nigeriana. E lá, na França, ele é consumido por africanos. Então, a gente tem aí um aspecto global também, né, dessa diáspora afroatlântica atuando nesse universo da tecnologia. Maravilhoso. Às vezes são tecnologias de sobrevivência, né? Sim. Porque a arte surge ali da expressão também, de local, enfim. Então, acho que o break é um exemplo disso, né? E o afrofuturismo está em ascensão no Brasil, com vários autores publicando obras do gênero. Nós vamos conhecer a editora Quitembo, aqui em São Paulo, que se dedica a esse segmento da literatura. Uma literatura afrofuturista, uma literatura que vai colocar os personagens negros e as pessoas negras como protagonistas da história, mas ela também é escrita por pessoas negras, então esse é um fundamento, vamos dizer assim. Bem, literatura afrofuturista é aquela que a gente pensa futuros prósperos para os corpos pretos, trabalhando no hoje para que esse futuro ele se realize sem se desvincular da nossa ancestralidade. E ela vai trazer um ambiente onde essas pessoas, a escravidão e as mazelas não são um protagonista também dessas histórias. Então nós estamos com os nossos corpos vivos no futuro de maneira potente. E aí traz elementos da tecnologia também, porque as tecnologias é algo que vai pautar o futuro. Tenho 3 obras afrofuturistas. Uma é o Não Podemos Esperar. É uma obra que passa numa África unificada, então já traz esse futuro possível, sim. Um outro livro é Os 3 Exus e o Tempo, que são uma série de quadrinhos que vão trazer essa figura de Exu no multiverso. E por fim, o Ancestral, que é uma obra, é uma space opera, é uma história que acontece no espaço. Tem o Alagbara, O Sonho, que foi o meu primeiro livro, a primeira novela que eu escrevi afrofuturista. A continuação desse universo fantástico é Sigid, O Caminho. Também escrevi o livro Ananda, Por que Sou Tão Pretinha? Aí, já dentro de um campo infantil. O 4º livro é o Afrofuturo Ancestral do Amanhã, um livro que me traz muito orgulho e tenho colhido bastante frutos positivos, que está aqui na editora Quitembo. Quantos autores negros vocês conhecem que estão propondo o futuro? Destaco a obra da Kinaya,
é uma autora cearense, publicou o livro Eu Conheço os Homens. Luan Zala é a nossa matriarca, é a primeira mulher a escrever afrofuturismo no Brasil. A gente tem o Fábio Cabral, temos Edjan Costa, Lara de Paula. Aqui em São Paulo destaco Rafael Silva, que escreveu o livro Ubuntu 2048. É importante que a gente cite mais de 2 e 3, para que as pessoas possam entender que esse não é um movimento de uma ou duas pessoas. É um movimento que está espalhado pelo Brasil todo. Pensar o futuro sem deixar de olhar o presente, né, é muito importante. Por quê? Muitas das vezes a literatura de ficção científica no Brasil, ela é vista com preconceito, porque ela é vista às vezes como uma literatura escapista. Mas não, todos os avanços da humanidade foram primeiro sonhados. Os avanços sociais também precisam ser sonhados hoje para que eles aconteçam amanhã. De fato, o afrofuturismo tem revelado muitos artistas negros, e não só na literatura, mas também em outros campos das artes. E aí eu queria saber de você, Érica, no seu campo de atuação, no seu campo de trabalho, como é que está a revelação de artistas negros? A gente tem um trabalho histórico aí no campo das diversidades, né? E a negritude é um programa, é uma linha intencional de trabalho, né, na nossa instituição. Então, além de trabalhar com artistas consagrados no campo das artes em geral, a gente tem esse papel também de buscar revelar novas pessoas, de abrir espaço para o novo, né? Enfim, então tem toda uma intenção mesmo de inclusão dessas pessoas, independente de um momento. É uma ação propositiva e continuada, né? Porque a gente trabalha com a educação no campo não formal, né? Então, para além das efemérides. Um exemplo disso é um projeto chamado Do 13 ao 20, onde a gente reflete a questão do 13 de maio, do ponto de vista daquilo que a gente não queria que tivesse existido, e a gente vai até o 20 de novembro, ao longo de todo um ano, propondo e trazendo artistas como esses que a gente viu aqui, nas mais diversas manifestações e linguagens, né, da arte, para se expressar, para participar de mesas reflexivas, para produzir coisas. Acho que é importante também falar dos bastidores da arte, né, de um grupo de pessoas que ficou tão alijada nos últimos anos de um desmonte aí da nossa cultura, e que hoje a gente vai buscando aí por meio de trabalhos com foco na valorização social, dando esse protagonismo. Para esses artistas negros. Sim. Claudinei, e você acredita que nos últimos anos a gente tem conseguido tirar da invisibilidade um número muito maior de artistas negros? Eu acredito que sim, e o próprio programa Estação Livre é prova disso. Esse corpo e esse negro, essa negra, eram absolutamente invisibilizados até bem pouco tempo atrás. Eu acho que existe um déficit enorme para ser vencido, mas que, apesar disso, por conta de uma luta secular, de uma resiliência muito grande, a gente tem conseguido, sim, avançar a despeito de todo o esforço que é feito em contrário, não é? Então, eu acho, sim, que os avanços, eles existem. Volto a dizer que o Estação Livre é um exemplo de que esse avanço é possível. Sim. E de que, enfim, estamos lutando, estamos vencendo. Nós estamos aqui lutando também para trazer essa história, deixar essa história sempre à tona, porque é a nossa história. Isso faz parte da nossa construção enquanto seres humanos, indivíduos, cidadãos pensantes e produtivos aqui no nosso país. E ainda não acabou, não. Depois do intervalo, a gente vai falar daquela que é considerada a primeira arte, música. Até já!
para finalizar a nossa conversa sobre as belas artes, nós vamos falar de música. Para representar essa que é considerada a primeira arte, nós escolhemos falar de um ritmo que tem tudo a ver com a gente, né? Os afrobeats. E aí não confunda afrobeat com afrobeats. São coisas diferentes e lógico que a gente vai falar um pouco sobre isso para você. Dá só uma olhada. Elections to Ringo, a passenger plan I'm very well. Elections to Ringo, a passenger plan I'm very well. Him take all politicians, where rule Nigeria before. A gente pode entender o Afrobeat como um gênero musical que foi criado nos anos 70 e eu acredito que o nome mais conhecido do gênero, enfim, talvez seja o músico nigeriano chamado Fela Kuti, que cunhou o termo Afrobeat, né? E a gente pode entender como uma fusão, uma mistura de ritmos, né? Principalmente ritmos africanos, também com a soul music, com o jazz, o high life, que se tocava bastante na época. É uma fusão de vários ritmos que se ouviu na época e que dão origem a esse estilo musical que é bastante permeado também por uma lógica política, né? Então as letras, as questões que são colocadas, o modo como as músicas se estruturam, né? Tem bastante a ver com as questões políticas que atravessavam o continente africano e principalmente a Nigéria naquele período. Além do Fela, a gente tem outros artistas como, por exemplo, o Ebo Taylor. A gente pode destacar aí o Tony Allen, que fazia parte da banda do Fela Kuti, que depois também vai fazer uma carreira solo e que, enfim, vai também desenvolver o ritmo pelo viés dele. Pensando um pouco sobre Afrobeats, né? Que é esse som, essa música que tem sido produzida atualmente. Eu acho que esse S no final, ele é um demarcador importante, assim, porque no meu ponto de vista, marca uma diferença com essa musicalidade produzida nos anos 70 e também uma questão que é geográfica, né? Esse S, para mim, marca muito o que está sendo produzido ali no oeste africano. Quando você vê o que está sendo produzido em termos de afrobeats, né? Você tem uma influência muito grande da música pop, uma influência muito grande do hip hop. E o teor político também, né? Porque eu acho que o que se produz hoje em dia, em termos políticos, é muito diferente, né? São outras questões. O Fela trazia questões que, enfim, as músicas dele falavam muito sobre resistências, das independências do continente africano que estavam acontecendo no momento, enfim, se colocar contra o colonialismo europeu. E a gente vive um outro momento histórico em que essas questões, elas não aparecem como centrais. Dá para perceber que nas letras, muitas vezes, o que se fala mais de questões pessoais, de amor, enfim, do que necessariamente de revolução, de mudança social, efetivamente. Eu acho que os grandes nomes talvez seja o Wizkid, né, que eu acho que já tem um tempo que está, enfim, se colocando aí de forma proeminente. Para citar uma das mulheres, né, tem Yemi Alade, também, que já tem um tempo que está produzindo. O Burna Boy, que talvez seja um dos mais conhecidos. Obviamente, nem tudo que se produz no continente africano, que tem 54 países e sotaques musicais absolutamente distintos de região para região, e generalizar isso dentro de um termo é extremamente problemático. Por isso que eu disse que eu entendo Afrobeats para aquela região do continente africano especificamente. Eu acho que é importante fazer algumas delimitações justamente para a gente não generalizar o continente todo. Essas generalizações são problemáticas, mas quando a gente pensa em termos de mercado, ela funciona quando você vai colocar numa prateleira, numa playlist do Spotify. É isso.
Maravilha! Agora sabemos tudo sobre Afrobeat e Afrobeats. Quero aproveitar esse momento para falar um pouco mais do trabalho de vocês. Érica, você tem uma formação em educação física, né? Como é que foi essa migração aí para o mundo das artes? Foi algo que foi se dando de uma certa forma, com uma certa naturalidade até, porque eu escolhi o campo da educação, né? E eu atuo no SESC, que é uma instituição de caráter educativo, que olha para a cultura nessa dimensão de caminhar junto com a educação, né? Então, depois de dar aulas, de atuar como educadora, eu fui migrando a minha carreira para o campo da gestão, então me especializando e focando principalmente em pessoas, né? Porque trabalhamos com pessoas para pessoas, né? Então acho que essa é a minha trajetória e me trouxe aí para o campo da cultura, enfim, já fiz a gestão de algumas unidades do SESC e hoje olho para a ação cultural em todo o estado de São Paulo. Claudinei, e você, artista, professor, curador, quero saber mais da sua vida. Conte para a gente mais sobre os seus trabalhos que você tem desenvolvido, principalmente na atualidade. Pois não. Essas 3 atividades que você mencionou, elas se relacionam de uma maneira bastante orgânica. Eu acho que, como a Érica, o vetor disso tudo, que de alguma maneira sustenta, não é, esse edifício, é a educação, não é? Eu entendo a arte como um fator de educação, eu penso na curadoria como uma ferramenta de educação e, portanto, a educação ela atravessa todo o meu trabalho, não é? É ela quem me dá o norte. E, atualmente, não é? É curioso que nessa fala sobre as artes, acho que a gente não mencionou a fotografia, não é? E eu tenho o privilégio, não é, de ser o curador de uma exposição que será aberta em breve numa nova unidade do SESC, o SESC 14 Bis, que fica no Bexiga. No Bexiga, aqui em São Paulo. Exato, em São Paulo. E o Bexiga, todo mundo sabe, é um reduto tradicional do samba e da negritude, não é? Então, essa exposição de um veterano fotógrafo, Wagner Celestino, vai trazer trabalho lindo do Wagner. Um pouco da história desse grande fotógrafo e também um pouco da história do samba aqui em São Paulo, da diáspora negra em São Paulo. A gente está muito feliz com o trabalho que está sendo projetado e realizado para a inauguração dessa unidade. Para além disso, também eu estou fazendo uma curadoria que eu reputo como importante, porque ela celebra os 35 anos da exposição A Mão Afro-Brasileira, que aconteceu em 88 e celebrava naquela ocasião os 100 anos da abolição. Então, essa exposição que acontece no Museu Afro-Brasil, em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, também, eu imagino, deve ser um evento importante, não só... Ainda esse ano. Ainda esse ano. Tanto a exposição do Wagner Celestino, como a exposição Mãos. Todas aqui em São Paulo. Todas em São Paulo. Vamos de mais ficar uma, de Cris, olho. se você me permite, aproveitando o Claudinei, além do SESC 14 Bis, esse ano a gente começa o SESC Casa Verde, que também abre com uma exposição no Museu do Pontal, com curadoria da equipe do museu, Itê Caçula, Tadeu Caçula. Que já esteve aqui no programa com a gente. Isso. A gente ama Tadeu Caçula. Também enfatizando esse protagonismo negro. Então, tem muita arte para negritude aí. Tem muita arte para a gente curtir, principalmente para quem está aqui na região do Sudeste, porque nós trouxemos algumas sugestões que são relacionadas a São Paulo, mas o SESC também pode ser acessado pelas redes sociais e pela internet, para você também fazer parte disso tudo. Eu quero agradecer o Claudinei, quero agradecer a Érica, muito obrigada. Foi um prazer imenso fazer esse trabalho, esse programa aqui com vocês hoje. Obrigada, Cris, sou fã desse programa. Que delícia. Muito obrigado, muito feliz. E nós falamos aqui de algumas artes e outras ficaram de fora, né? Mas isso não quer dizer, gente, que
elas são menos importantes ou menos belas. A gente já fez programas inteiros aqui sobre alguma dessas artes, como a fotografia que o Claudinei falou. Então, você só precisa dar uma olhada no nosso canal no YouTube ou no Cultura Play, que você vai achar 7, 8, 9, todos os tipos de artes. E me espera na semana que vem, porque eu sempre volto, gente, e sempre muito bem acompanhada. Até lá!